Hoje a gente vai falar sobre déficit intelectual e prejuízos de memória. Então, muitas crianças têm esse atraso intelectual ou déficit cognitivo e é sobre isso que nós vamos falar hoje. É importante dizer que para entender melhor essa aula, vocês podem assistir uma aula de memória e inteligência que está aqui em algum lugar desse canal. Então, assim, a respeito das incapacidades intelectuais discutidas em clínicas psicopedagógicas atualmente, existem questões que precisam ser esclarecidas para favorecer o processo de aprendizado. Então, sem essas informações, que elas devem vir antes, né, que inclusive essas que eu vou dar hoje são bem diferentes da clínica moderna vigente, é pouco provável que haja algum progresso real. E mesmo se houver, ele é mínimo. Então, essas intervenções modernas, elas são muitas vezes falhas por dois motivos. O primeiro é que elas não tratam a causa do problema, né? Elas tentam mascarar, né? E isso já é um segundo motivo, é que elas tentam mascarar esses resultados através de medicações. Então, isso muitas vezes atrapalha o próprio diagnóstico e o resultado dessas intervenções. Então, para quem não me conhece, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e mãe homeschooling e ajudo a acelerar a alfabetização de crianças com transtornos de aprendizagem ou que estão atrasadas nesse processo. As minhas premissas e todas as minhas argumentações, elas são ancoradas em educação clássica. Então, certamente esse conteúdo de alguma forma vai te surpreender, porque não é nada convencional do que isso você costuma ver na clínica moderna. Então, assim, a primeira coisa a ser dita e que é importante saber é que essas dificuldades intelectuais, elas estão diretamente ligadas a uma diminuição ou uma ausência de habilidades em um tipo de memória específico. Então, se você quiser entender como e por que isso acontece, assista até o final. Então, existem dois tipos de memória. E eles estão diretamente ligados ao déficit intelectual e ao atraso cognitivo de modo geral. Esses dois tipos de memória são memória intelectiva e memória sensível. A segunda coisa a ser esclarecida é que a memória intelectiva é essa memória que de repente a gente tem uma luz de clarevidência e de entendimento claro sobre determinado assunto, né? Com certeza vocês já tiveram essa experiência. Então, isso acontece quando a chave vira. É um processo de descobrimento. Essa virada de chave que de repente a gente tem, ela é propriamente da alma, porque a alma, ela que faz intelecções. É a alma que intelige, que reconhece, né? E dentro da educação clássica, né, o estudo é baseado nessa premissa. A alma reconhece com a ajuda dos sentidos o que ela já sabia. E por que ela já sabia? Porque a alma é eterna. Por isso que nos estudos da inteligência, feito no contexto clássico, antes da interferência da psicologia moderna, né, onde o homem excluiu a alma dessa ciência, se reconhece que a alma já sabe porque ela já viu, porque ela é eterna. Para que nós consigamos ver, né, a realidade, é preciso da ajuda dos sentidos, porque nós temos um corpo sensível. Então, visando no contexto prático, né, nossas intervenções com crianças, sabendo dessa premissa verdadeira, o nosso intelecto ele depende desse tipo de memória, que é a memória sensível, para fazer as intelecções. Então, essa memória sensível são capturadas pelos sentidos, visão, audição, olfato, paladar. Então, tudo que nós aprendemos, ele passa antes pelos sentidos. E dependendo da retenção e da quantidade de memória sensível absorvida e aprendida, mais nós podemos fazer intelecções. Então, por exemplo, na nossa memória sensível, existirem apenas memórias irrelevantes, falsas, rasteiras, nós não poderemos acessar nem inteligir, ou até podemos, mas de uma forma cada vez mais pobre, porque a qualidade dessas memórias sensíveis, elas não são suficientes, ou mesmo elas são insatisfatórias para haver algum tipo de reconhecimento. Ou seja, a qualidade das memórias são importantes para haver intelecção. E o resultado do acúmulo dessas memórias são basicamente quem nós somos no mundo. Inclusive eu falei em uma aula passada que a nossa memória ela é uma espécie de identidade. Então eu sou hoje o que eu decidi memorizar, né? E também o que eu resolvi esquecer.
Uma coisa bem interessante para se falar é que não tem como, por exemplo, você gostar de uma coisa que você nunca provou. Porque se você gosta de algo, é porque antes você experimentou através dos sentidos. Então, de alguma forma, aquilo faz parte da sua memória sensível para que você goste. Então, assim, quando há um déficit cognitivo ou intelectual, ele está diretamente ligado a um prejuízo na memória sensível, nessa memória, né, que nós temos, porque nós temos um corpo. Mas por que isso acontece? Justamente porque para haver intelecção, tem que haver retenção de memórias sensíveis e o resgate, né, dessas memórias. Isso, o que seria então direta ou indiretamente ligado, né? Diretamente seria, por exemplo, como alguém com uma baixa visão, por exemplo. Alguém com uma baixa visão é uma pessoa que terá maiores dificuldades porque há um prejuízo direto, né, ligado à memória sensível. E uma forma indireta seria, por exemplo, uma desatenção, né? Então a atenção, ela é uma condição necessária para haver retenção e resgate. Então, se não há atenção, não pode haver memória. Então, tanto o déficit intelectual quanto o atraso cognitivo, no atraso cognitivo pode haver uma diminuição na memória sensível, mas essa diminuição é puramente fisiológica, ou seja, é apenas de memória sensível. Através dessa memória, nós percebemos o mundo exterior, através dos nossos sentidos. Mas isso não significa que o intelecto não está lá. Então a gente diz assim, déficit intelectual. Não é que ele não esteja lá, porque ele que faz intelecções e ele faz parte da alma. A alma está ali pronta para reconhecer a partir dessas memórias. Na educação moderna, você vai encontrar explicações do funcionamento cerebral que não são tão convincentes, né? Na educação clássica, há uma certa coerência que pode ser observada segundo esses mesmos princípios. Aí vocês decidem, né, qual premissa vocês irão obter mais resultados. Eu, particularmente, tenho convicções, né, assim como outros clássicos, que a memória intelectiva é parte da alma infinita, tanto que com treinos de memória e atenção feitos dessa forma, há um progresso muito maior e mais rápido com crianças que têm déficit intelectual e atraso cognitivo. Então, há um ganho muito mais rápido em crianças que têm atraso intelectual ou déficit cognitivo. Essa explicação, ela não está ligada, né, segundo os clássicos, segundo esses autores clássicos, a processos cerebrais, a não ser quando se fala de sensibilidade dos corpos. Mas o que eu quero que vocês saibam, e o importante a ser dito, é que como a memória intelectiva ela depende da memória sensível para operar, quanto menos apta estiver a memória sensível, menos operativa estará a memória intelectiva. Então, quando há um comprometimento fisiológico na memória sensível, isso reflete diretamente na intelecção. Mas esse prejuízo fisiológico ele pode variar desde a falta de atenção, por exemplo, quando a criança tem algum sentido menos desenvolvido que outros, né, até por causa grave, né, como perda de massa cefálica, por exemplo, e outras questões fisiológicas que muitas vezes podem ser limitantes, certo? Então, uma prova clara desse exemplo são pacientes com problema de visão e audição, né, e pode parecer demência. Então, isso tem uma certa relação, tem uma relação direta com memória sensível. Outro exemplo na clínica médica que geralmente os pacientes com delírio, né, eles apresentam sintomas de perda de memória, né? Pacientes com Alzheimer, eles têm desatenção e alterações no nível de consciência. Então, assim, essas são algumas provas de que isso está intrinsecamente ligado. Então, há várias evidências nesse sentido que explicam muito mais o proceder dessa explicação de déficit intelectual comparadas às teorias modernas que descartam a alma, né, como berço da inteligência. Assim como as peças de um quebra-cabeça, pedaços da realidade são organizados até que nós possamos ver, né, através dos sentidos, uma imagem real cada vez mais ampla sobre os objetos, né, que nós estamos estudando. Então, nós criamos aquela imagem mental como um quebra-cabeça. Você tem uma compreensão, um entendimento, né, e o intelecto ele funciona também dessa forma. Então, são fragmentos de verdade que você une
E isso forma como que um quebra-cabeça e uma imagem mental, e você pode perceber aquilo e de repente você intelige. Para treinar a inteligência, memória intelectiva, é necessário treinos de memória de atenção para haver retenção e depois treinos de resgate, que é esse esforço mental que nós faremos para nós lembrarmos das coisas. Resumidamente, para vocês entenderem, para treinar a atenção, treinos de memória. Para treinar a memória, treinos de atenção. Então, só lembrando que memória é inteligência, né? Onde não há memória sensível, onde não há dados de memória sensível, não tem como a criança fazer intelecções. Sabendo disso, para treinar crianças com déficit intelectual, você precisa desenvolver os sentidos menos operacionais, ou aquele que não é disfuncional. Se a criança passa o dia assistindo TV, por exemplo, ela não vai dar nenhuma atenção para exercícios visuais. E se dá, a tendência é ela não se demorar em nada, porque ela tem aquele hábito de receber aqueles estímulos sem esforço, né, de uma forma muito com uma poluição visual. O mau uso desse sentido, ele prejudica os outros sentidos, né? Ele meio que apaga, ele desfavorece. Então, nesse caso, os outros sentidos, eles devem ser desenvolvidos, né? Aqueles que não estão, aqueles sentidos que estão adormecidos, né? Que a criança ainda não tem muita experiência positiva com eles, né? E o exemplo é a audição e o modo tátil. A gente faz muito isso em clínica. Então, o sentido que está disfuncional deve ser abrandado, diminuído, e o sentido que não está desenvolvido deve ser trabalhado para que ele fique mais apurado. Eu vou dar exemplos de como fazer isso e vou colocar algumas imagens para vocês visualizarem, para ter uma interpretação melhor sobre o que eu estou falando. Então, a primeira coisa, que é um item essencial, né, de enxoval hoje do bebê. Então, existe o bebê que nasceu há 10 anos atrás, existe o bebê que nasceu agora no pós-modernismo. Então, para esses bebês, né, mesmo que eles não tenham recebido o diagnóstico, mesmo que ele não tenha nenhum atraso intelectual, mas ele vai sofrer influência de poluição visual, de telas muito cedo ou antes dos 7 anos, né? Isso não é o ideal, mas é o que normalmente acontece. Então, vocês já ouviram falar, quem ouve bem, lê bem. Então, um item essencial que eu vejo hoje é o fone de ouvido. Então, é um item que não pode faltar para uma criança, né? Que você vai começar a preparar, né, de forma sadia seu filho para o mundo pós-moderno. O mundo digital, ele tem essa desenfreada poluição visual, essa troca, e isso prejudica muito esse sentido. Então, hoje o mal, ele vem pelos olhos e a visão, ela está completamente disfuncional nas crianças e em alguns adultos também. Então é muito lixo, é muita poluição, é muito conteúdo que não é necessário, que realmente vira lixo na nossa cabeça, na cabeça das crianças. Assim, sendo ou não seu filho diagnosticado com problema cognitivo, ainda bebê, né, na primeira infância, o item essencial é um fone de ouvido. E eu vou indicar aqui para vocês um que eu gosto muito, né? São esses fones, normalmente eu uso com borracha. Então, essa borracha, ela torna o fone mais seguro dentro do ouvido. Então, pode ser um fone sem fio, né? Se a criança for muito pequenininha, você pode botar e ela não vai mexer. Mas eu gosto muito desse aqui da Motorola. Tem outros fones que você pode... Mas não venham me dizer que a criança engoliu o fone de ouvido, tem várias opções. Tem esse fone com fio que você coloca atrás da orelha. Então, o que você pode fazer, né? Para fazer esse desenvolvimento desse sentido que precisa ser apurado, você pode optar pelo fone de ouvido sem fio, é o que eu utilizo. Normalmente, quando a criança estiver mais grandinha, você pode usar o headphone, aquele que é maior. Então, esse fone de ouvido, a criança pode escutar histórias longas, né, rimas, esse contato com a língua mais sofisticada vai fazer com que apure a audição da criança de um modo que ela não conviva apenas com a linguagem do dia a dia, né, uma linguagem informal. Então, sabe aquela nenenzinha que ela apareceu com uma atriz, né, e ela fala muito bem, se expressa muito bem, fala palavras difíceis. Então, um bebê como aquele, né, ele foi constantemente
ela tem um ouvido muito apurado, então ele tem um ouvido muito desenvolvido, né? Mais que a própria visão. Hoje é preciso fazer esse trabalho com crianças desde a mais tenra idade para que não venha a desenvolver problemas, né, de um sentido disfuncional, como a visão, por exemplo. Né? Então tem vários tipos de fones de ouvido que você pode aí optar, ver o que se encaixa mais, né, dentro da sua realidade. No segundo sentido, você pode fazer, depois que trabalhar, esse é o principal sentido, né, a ser desenvolvido, é a audição, e depois, né, o segundo sentido é o sentido tátil. Né? Então, no tátil você vai fazer, muitas vezes eu falo de leitura cega, é outro modo que eu uso para poder, quando a criança já está em fase de letramento, né, de alfabetização. Então a criança venda os olhos e ela vai começar a reconhecer o som das letras a partir de letras feitas de EVA ou madeira. Então a criança vai ler com os olhos vendados, né? Isso a gente chama leitura cega. E nisso, né, quem assistiu a outra aula vai ver que a criança vai fazer uma imagem mental. E essa imagem mental vai ajudar, essa imagem mental que é necessária para que ocorra essa cristalização daquela palavra, daquele sentido, daquele objeto, ela vai imprimir na inteligência da criança, vai virar memória. Então, assim, quando a criança faz essa intelecção, né, quando a criança faz essa imagem mental, esse sentido tátil ajuda ela a criar essa imagem mental. Então, esse é o segundo sentido. E a terceira coisa seria diminuir, né, abrandar os efeitos das telas. Né? Não adianta não falar nisso, porque sempre eu toco nesse assunto, mas hoje em dia o que mais prejudica as crianças no desenvolvimento intelectual das crianças é o abuso de telas, né? E infelizmente tem pais que ainda não se conscientizaram disso. E fica muito difícil quando em casa a criança ainda usa telas desenfreadamente, de manhã, de tarde à noite, ou mesmo só um período, né? Se já é prejudicial mesmo só num período, isso quando é prolongado e numa criança que já tem atraso cognitivo, que já tem déficit intelectual, isso agrava e muito, né, as condições dessa criança. Então é preciso que se diga isso também. E como é que a gente vai fazer esse abrandamento, né, essa diminuição dessa poluição visual para a criança? Esse sentido ele está disfuncional. Como é que a gente vai voltar ele a ser funcional? Então você põe pouca luz. A pouca luz, a gente tem alguns exercícios que também é em fase de letramento, quando a criança já está no processo de leitura, onde você pode usar sombras, letras para a criança visualizar. Então você apaga tudo ao redor dela e ela vai direcionar apenas para a letra. Isso é muito bom para crianças com TEA. Agora, só uma dica que eu dou também é que vocês não brinquem muito no sentido de, se o objetivo é alfabetização, é letramento, vocês foquem apenas naquilo, nas letras, porque se você desenhar, sei lá, uma casinha, uma bonequinha, você já vira um foco, entendeu? Então sempre o objetivo, com crianças com déficit intelectual e atraso cognitivo, tem que ter essa objetividade na intervenção, né? Porque quanto menos, melhor e mais qualificado for a informação, você mais vai ajudar aquela criança. Então você pede para ela adivinhar, para ela dizer o som da letra. E você coloca, eu uso sempre lanterna, né? Assim, quando você vai fazer principalmente a intervenção em casa, né? A criança tem menos acesso na clínica, mas essa intervenção em casa, ela pode ser feita só com lanterna e com esses copos de recurso que você foca direto e apaga tudo ao redor. Então, quanto mais escuro estiver o ambiente, né? Você abranda esse sentido e faz a criança direcionar toda a atenção para aquele foco, para o que você quer. Então, assim, em algumas crianças, principalmente essas crianças que têm esse perfil, para elas memorizarem ou serem alfabetizadas, você não precisa usar só a forma visual, né? Por exemplo, em crianças com TEA, elas têm uma sensibilidade maior, né, com relação à visão, mas elas são dispersas. Você pode procurar outros meios, né, e direcionar, por exemplo, essa visão para um foco apenas, né? Então as crianças podem memorizar de outras formas que não seja necessariamente através da visão. Então existem outros sentidos que podem ser trabalhados. Ok, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar e curtir, né? E nos darem dicas de conteúdo, o que vocês têm curiosidade de saber a respeito de educação clássica
e desenvolvimento infantil.